O projeto de lei que foi mandado para a gente, ele não consta os considerandos. Qual é a razão do porquê dessa lei, qual é a intenção dessa lei, qual é a necessidade que ela quer suprir. Todo projeto de lei, ele tem os considerando. Ela realmente parece muito jogada no ar, sem muito propósito, mas lógico que ela deve ter um propósito, deve ter uma razão de ser, deve ter os seus considerandos, mas que não foi divulgado no projeto apresentado pelo CNTU, e a Evangelina citou que pedido dos comerciantes, também isso não aparece em lugar nenhum. E Campinas, em termos de praça central, em condições de atender esse tipo de pedido, assim, eu não tenho uma memória fotográfica muito boa, mas aparentemente não se tem nenhuma rua comercial nessa condição. A Norte-Sul não é possível e a Orosimo Maia é impossível. Por outro lado, no Guarujá, todas as ruas que têm essa canteiro central são usados, inclusive integrado com árvore e tudo mais. No propósito de carga e descarga, embarque e desembarque, também é uma função que pode ser positiva dependendo da região que se encontra. Então, eu até concordo com a Evangelina que o projeto está muito solto no ar, ele está muito sem pé nem cabeça, ele veio do nada a lugar nenhum. Sem essa informação mais precisa, ele realmente não... Se é para aumentar a Zona Azul, não faz sentido nenhum. Agora, eu acho que ele precisaria ser alguma coisa um pouco mais direcionada, qual é o bairro que ele pretende atuar, qual é a região que está a intenção do projeto e qual é a razão dele existir. Eu acho que está faltando muita informação, é um projeto meio solto ao vento, e aí fica muito difícil qualquer parecer favorável. Tá bom, mais alguém? Evangelina? Só respondendo, Elton. Eu tive a preocupação, né, de entrar no site da Câmara justamente para ver os considerandos ou o que ele tinha justificado na exposição de motivos do projeto de lei. E é exatamente isso que eu trouxe no parecer. Ele diz isso, que é para incentivar, para atender os comerciantes, porque os clientes precisam de locais para parar. É só isso que fala. Ele não tem, na verdade, vários considerandos. Ele tem uma exposição de motivos curta, que diz isso e diz que está de acordo com o artigo 48 do Código de Trânsito. Tá bom. O Marcelo está pedindo a palavra também. Eu acho uma coisa interessante, que eu acho que no momento de mudança de modais de transporte, de busca de novas formas de locomoção das cidades, acho que os canteiros centrais das avenidas deveriam ser muito mais destinados a ciclovias, a pistas de caminhadas, e não colocar os veículos em cima dos canteiros centrais. Me parece que, do ponto de vista urbanístico, é um passo para trás no projeto de uma cidade mais humana. A Jocelyn também. Concordo com o Marcelo plenamente. Acho que é um passo para trás. Mais alguém quer se manifestar? Não? Então eu vou dar minha opinião. Eu também concordo plenamente com o Marcelo, e eu também ia falar, se o Marcelo não tivesse falado, eu também iria falar a mesma coisa, sabe? Eu acho que o mundo todo está trabalhando para a gente reduzir o número de automóveis, fazer impedimentos para os carros, investimento no transporte público, investimento em ciclovias, investimento numa cidade mais compacta, investimento numa cidade mista, em que as pessoas possam morar perto dos comércios, dos serviços, dos empregos, das suas necessidades diárias, e com isso sem fazer uso do automóvel ou fazer uso menos possível do automóvel. Então, eu acho que está na contramão, e eu acho que os nossos canteiros centrais, que poderiam ir abrigar as nossas futuras ciclovias, Campinas é muito fraca em termos de ciclovias, as poucas que nós temos às vezes começam em nada para lugar nenhum e não tem interligação entre elas,
ciclovias que são muito mais voltadas, ou ciclofaixas, né? Semi-ciclofaixas, que às vezes não são nem ciclofaixas decentes que estão aí, são muito mais voltadas para o lazer do que para a mobilidade. Então, eu acho que está indo na contramão. Eu concordo com o Marcelo e com a Jo, e estou vendo várias pessoas aí fazerem que sim com a cabeça, né? Então, eu acho que nós estamos... eu acho que nos parece aí uma opinião geral do Conselho. Então, vamos colocar em votação, por favor, os favoráveis. Por favor, quem é a favor, quem é contra e quem se abstém deste projeto de lei. É a favor do parecer contrário, né? A favor do parecer contrário. Exatamente. Nós estamos votando o parecer. Nós não estamos votando o projeto de lei. Então, vamos lá. O Alain, pelo IAB, favorável ao parecer. A Thalita, favorável ao parecer. O Elton, favorável ao parecer. Marcelo, favorável ao parecer. O Márcio Barbuti, favorável ao parecer. Vanderlice, favorável ao parecer. Márcio Benvenuti, favorável. Cássio, favorável. Mais alguém? Eu não vi o voto da Karina. Acho que ela saiu. É que a Karina saiu? No meu caso, é o Robson que vota, porque eu sou suplente dele. Tá. O Robson, por favor, digite-se. A favor também, o Robson. Boa noite a todos. Boa noite, Robson. Bem-vindo ao Conselho. Obrigado pela oportunidade. Vou colocar aqui. Só avisar que a Karina votou a favor também, tá? Por favor, o Robson. Votei Robson também favorável. Favorável ao parecer. Você quer fazer alguma declaração, Robson, ou não? Tá tudo ok. A princípio, acho que foi muito bem abordado e vamos esperar que o vereador faça uma nova proposta mais integrada à cidade. Então, tá bom. Meu voto também é favorável. Então, todos votaram a favor. Obrigado, parabéns aí pelo parecer, viu, Evangelina? Eu acho que o Conselho, eu acho que está indo aos ventos da modernidade e do novo urbanismo. Vamos lá, agora o próximo parecer é o PLC 20/21, que eu sou o relator. Então, com licença, eu vou abrir a tela aqui. Vou compartilhar. Deixa eu achar aqui. Eu gostaria de saber se está compartilhando, se está aparecendo para todos aí. Sim. Tá. Então, eu vou começar a leitura, dá licença. Parecer do projeto complementar 20/21, autor, vereador Zé Carlos, eu sou o relator, parecer favorável com ressalvas, e a data de hoje, 11 de maio de 21. Preâmbulo do projeto de lei. O projeto de lei complementar em questão dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia Covid-19. Artigo 1º. Ficam automaticamente prorrogadas as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos seguintes estabelecimentos impedidos de funcionar em decorrência do Plano São Paulo voltado à retomada consciente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Item 1. Bares, restaurantes, estabelecimentos correlatos.
Item 2, academias. Item 3, clubes sociais, clubes esportivos e gestões de instalações de esportes, quadras poliesportivas. Item 5, igrejas e templos religiosos. Parágrafo 1º. Os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos referidos no caput serão prorrogados automaticamente enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública declarada pelo decreto número 20.774, de 18 de março de 2020. Aqui ficou um errinho aqui, deixa eu corrigir. Parágrafo 2º. Aplica-se a medida prevista do caput de todas as licenças e autorizações municipais necessárias para a emissão do alvará de funcionamento. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei naquilo que couber. Artigo 3º. As despesas decorrentes da lei de execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 4º em diante, né, essa lei será aprovada, etc, etc. O principal está colocado aí. Nosso parecer é favorável com ressalvas, pois o projeto de lei complementar proposto deixa de fazer alusão e mencionar uma gama enorme de atividades comerciais e de serviços afetadas pela pandemia, como, por exemplo, as atividades de eventos, de encontros e festas, hotéis, lojas de locação de roupas ou de fantasias, etc. Todos os tipos de comércio foram afetados com a pandemia, e o problema não se deve somente ao estabelecimento ficar fechado ou funcionando por delivery ou entregas por aplicativos e internet, mas principalmente pela ineficácia do poder público municipal, pois a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo encontra-se bastante desestruturada e debilitada com seus quadros de funcionários, já bem antes da pandemia. Demorava meses ou até anos para analisar os processos e pedidos de alvarás de uso e de funcionamento. E com a pandemia o quadro agravou-se ainda mais. Portanto, nosso parecer é favorável e propomos que esta determinação de prorrogação estenda-se a todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e até industriais instalados em nossa cidade. Campinas, 11 de maio de 2021. É isto. Parar a apresentação. Eu posso parar. Eu não sei se eu fui claro. Eu acho que com esse tipo de declaração minha, nós estamos pedindo que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo venha a ser reestruturada. Há muitos anos houve uma perda enorme de funcionários, pessoas que saíram, pessoas que se aposentaram, e a Secretaria não acompanhou o crescimento da cidade, a necessidade da cidade, e não houve por parte do poder público um apoio a que essa secretaria cada vez mais se estruturasse. Então, eu acho que com a pandemia nós estamos tendo problema com a aprovação dos projetos, com todo o encaminhamento da secretaria, todos os andamentos da secretaria. Então, eu acho que e todos os estabelecimentos comerciais, todos os tipos de atividade tiveram problema. E o problema não é só com relação ao funcionamento, é com todo esse trabalho que isso está responsabilizando as pessoas, a pessoa ainda ter que ir até a prefeitura, entrar com pedido, entrar com processo, pedir a documentação no Corpo de Bombeiros para tirar o AVCB. Tudo isso na época de pandemia está bastante complicado. Então eu acho que isso tem que se estender a todos os tipos de estabelecimentos de comerciais e serviços e até, provavelmente, até pequenas indústrias e pequenas indústrias. Aberta a palavra aí. Inscrições, por favor.
O Egberto acabou de entrar na reunião. Boa noite, Egberto. Boa noite a todos. Estou chegando agora. Desculpe o atraso, mas a estrada estava muito cheia. Desculpe, gente. Obrigado. Tá bom, bem-vindo. Está aberta a palavra. João. Alain. Eu queria só dizer que fico muito contente da sua análise, da sua leitura da situação e da sua postura em incluir todos os tipos de comércios e serviços e também as indústrias, e sou completamente favorável. Tá bom, muito obrigado. Está aberta a palavra. Posso falar também, João? Claro, Karina. Eu entrei pelo celular, porque não sei porque meu notebook não está funcionando o microfone. Eu acho o seu parecer muito válido, porque realmente a gente não pode colocar somente alguns tipos de comércio, como foram elencados. Acho que tem que se abranger o alvará para todos os estabelecimentos comerciais que estão muito machucados, né, e sofridos com essa pandemia, e não tem mais espaço para novas exigências. Mas eu acho que a gente não poderia misturar no parecer a questão da desestruturação ou não da secretaria. Eu acho que a gente não deveria entrar neste mérito. A gente só colocar apenas a questão da necessidade de todos os comércios poderem continuar seu funcionamento durante a pandemia sem necessidade de novos alvarás. Eu fiz alusão a isso até para a gente fazer uma pressão aí para o poder público, para a prefeitura em si e as secretarias de organização, etc., RH, etc., para que deem apoio para a Secretaria de Urbanismo. E com relação à questão das pessoas estarem tão ocupadas para tentar resolver os seus problemas e ainda ter que deixar de lado para poder correr atrás de documentação. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que cabe, né? Não é uma crítica à Secretaria de Urbanismo, é uma crítica ao poder público em termos de estruturação à Secretaria, de apoio à Secretaria, que a gente pede essa estruturação já há bastante tempo. E, principalmente, por exemplo, ele colocou bares, restaurantes, né? Aí, no caso, vai entrar correlatos, padarias, etc. Mas o setor, por exemplo, de festas e eventos é muito mais afetado, porque quem faz festas e eventos não tem condição de fazer um delivery. Não tem condição. Não está funcionando nem um pouco, né? Então, a gente poderia, talvez, só fazer alguma menção a isso que você comentou agora, porque tem até uma matéria da Débora, né, que é aquela da secretaria que sempre emite aquelas matérias da Seclurb, dizendo do número de alvarás que triplicou nos últimos meses. Então, se a gente estiver falando isso, a gente depois vai entrar em contradição daquilo que a própria secretaria está anunciando, né? Só para a gente tomar esse zelo, esse excesso de zelo, para a gente estar, na verdade, dando esse suporte e não apenas criticar. Só esse comentário. Tá bom. Ô, João, Oi. Eu também sou a favor da Karina, principalmente porque nós estamos analisando um parecer, né? E, às vezes, isso envolve não só uma secretaria, envolve 2, 3 secretarias para ter o alvará. Eu acho que só o fato de lembrar todos os pontos, eu acho muito importante o teu parecer. Mas eu também tiraria fora uma crítica a uma secretaria, ou a 2 ou a 3. Eu acho que dá para entender, viu, João, sem escrever. Precisamos melhorar. Tem também a questão do corpo de bombeiros, né? Pois é. Quer dizer, na hora que a prefeitura faz a prorrogação, ela também não está exigindo a entrega do AVCB, né? Eu tiraria fora também, viu, João? O meu modo de pensar, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar a votação em 2 etapas. Eu vou fazer uma primeira votação, se são a favor do parecer, e uma segunda votação com relação à mudança, à retirada de mencionar a secretaria. Tá? Então, pode ser assim?
Ou o contrário, eu não sei o que... Eu acho que a ordem dos tratores não altera o viaduto aí, eu acho que a gente tanto faz. Tá bom? Pode ser assim? Evangelina, você quer falar? Pode, não, eu ia sugerir que volte primeiro a questão da prefeitura e depois o parecer, né? Acho que mais lógico. Tá bom, então. Primeira parte e depois o todo. Em votação, se nós devemos retirar a menção com relação à prefeitura, secretaria de urbanismo e demais secretarias correlatas. Por favor, em votação. Vou pedir para vocês digitarem aí no chat. Plan votou para retirar, a Karina votou para retirar, o Robson a favor de retirar, o Márcio Benvenuti a favor de retirar, o Elton a favor de retirar, o Márcio Barbucci a favor de retirar, a Thalita a favor de retirar, a Evangelina a favor de retirar, o Egberto a favor de retirar, a OAB retirar também, o Cássio. Mais alguém para votar? Eu acho que eu me abstenho. A Evangelina se abstém. Só eu vou votar, que eu acho que deveria manter. A Vanderlice também vota para retirar neste momento. Então, só eu voto contrário a isso, porque eu fiz o parecer, eu acho que tinha que constar. Mas tudo bem, a gente faz a alteração e não tem problema. Vanderlice, por favor, eu acredito, sim, que realmente a gente precisa de uma reestruturação do CEPURB, né? Porque a gente chega lá para dar entrada num processo agora que eles estão fazendo mutirão para que aconteçam as correções por causa do plano de 100 dias do governo do prefeito. Mas quanto tempo a gente ficou aguardando? Eu mesmo faço sempre o processo, acredito que a maioria dos profissionais aqui trabalham com isso. A gente faz vários processos e os processos ficam lá parados. Se você não vai lá tentar conversar com o técnico para ver o que ele pode fazer para nos ajudar, se a documentação está toda correta, você fica amargando mais de um ano com esse processo. Então, acredito assim, que talvez nesse parecer não, mas que a gente deveria cobrar uma melhor reestruturação, informatizar melhor os processos, eu acredito que sim. Eu fiz questão de colocar isso, porque eu acho que a gente tem que estar toda hora batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outra coisa, é um projeto de lei do presidente da Câmara, o Zé Carlos, e que faz parte, inclusive, do apoio ao governo. Ele faz parte do grupo de vereadores de apoio ao governo. Então, ele recebendo um documento nesse teor, quem sabe ele tem alguma atitude com relação a isso, né? De pressionar também o poder público. Agora, com relação ao que foi feito aí, como você falou, de fazer o mutirão, eu acho que não fizeram, na minha opinião, não fizeram mais nada que obrigação. A secretaria está aí para fazer isso, está aí para aprovar projeto, da pandemia com todos os está aí para dar retorno. Pela lei, a secretaria tinha que dar retorno a um projeto em 40 dias, isso está na lei, e não dá. Então, não fizeram mais nada que obrigação, e mesmo assim, deram comuniques para caramba. A aprovação mesmo foram poucas, pelo que a gente está sabendo, pela reclamação dos colegas aí, tá? Então, é isso. Eu vou falar só como funcionária da CEPURB, até porque acho que a gente não pode generalizar, né, da secretaria inteira. Apesar de a gente estar mais de um ano de pandemia, a gente nunca deixou de trabalhar. Então, acho que falta funcionário, sim, tem muita demanda. Campinas está crescendo muito.
Mas, assim, não vou falar pela secretaria toda, mas nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo o possível para as aprovações acontecerem. Acho que muitos de vocês até aqui estão de prova. E é isso. Concordo na suspensão dos prazos dos alvarás. Mas é isso. Sim, Mona, por isso que eu disse que a gente não poderia manter nesse texto, que é um foco, né, que é com relação a um objeto, a gente generalizar, inclusive porque é o que eu disse, eu não sei especificamente dos alvarás, porque eu não trabalho com esse tipo de comércio, mas, por exemplo, nos setores em que eu tenho ligação de aprovações de projetos, realmente a gente sentiu uma melhora brusca dos últimos meses para cá. A gente tem sentido, sim, mesmo na pandemia, eles mandam um e-mail com as correções são analisadas muito rapidamente, como nunca acontecia anteriormente. Então, por isso que acho que a gente tem que pegar, de repente, fazer uma reunião só sobre a discussão, sobre o que a gente poderia estar contribuindo com a secretaria para que ela melhorasse, mas não misturar no foco que é esse projeto de lei. E eu acho que a gente deveria, sim, acho que a gente poderia até trazer o secretário para uma reunião aqui conosco, para ele contar dos números das aprovações, e naqueles que ele ainda, por algum motivo, ainda não conseguiu dar celeridade, a gente pode estar contribuindo de alguma forma para contribuir com a secretaria para que ela fique realmente ágil em todos os setores. Eu também gostaria de falar um segundo. Eu acho... Obrigado, viu, Mona? Eu acho também que generalizar a gente não deve. Principalmente, não tem nada a ver, mas eu tenho uma esposa que trabalhou 32 anos como funcionária pública e engenheira na prefeitura. E ela sempre foi digna do trabalho dela, ela sempre trabalhou, bateu ponto 32 anos, passou por 7 prefeitos, nunca teve processo, nunca teve nenhuma reclamação. Então, jogar tudo no mesmo balaio eu acho meio perigoso. Eu entendo o que o João está falando. Quem está há muito tempo, Mona, 42 anos, eu estou 42 anos na engenharia, o João está cansado, né? Ele defende a classe, eu entendo ele, mas eu acho que a gente tem que ser ponderado. Talvez até a culpa tenha sido minha, de um fato. Nós reunimos pela primeira vez 10 entidades com o secretário. Nunca aconteceu isso na prefeitura. Para fazer os pontos que foram levantados, inclusive eu levantei um, que eu quero compartilhar com vocês todos, viu, João, Karina, Alan. Ele disse que os números de aprovação e de entrada estão à nossa disposição, e eu fiquei num critério de combinar com vocês todos para ver como é que a gente quer receber esses números, porque também não adianta receber o número e não poder analisar o número. Então, eu gostaria até de pegar esse espaço para a gente dizer, vamos marcar uma reunião novamente nós, as 10 entidades, porque essa porta já foi aberta, já tive uma reunião com ele, com a Carol, que disse que está à nossa disposição do jeito que a gente precise os números. O Secov, por exemplo, faz uma fórmula mensal. Nós falamos naquela reunião, que faz mais de, acho que 10 anos que Campinas não tem números. Nós estamos com essas oportunidades agora e a gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu gostaria de deixar aberto aqui para uma nova reunião nossa, não precisa ser com ele, principalmente nesse ponto, né? Porque vamos ver os números, né? Vamos levantar os números, eles estão dispostos a mostrar esses números. E nós, eu acho que temos que estar dispostos a colaborar, porque é uma soma dos dois lados. Nós não somos inimigos e nem eles são inimigos, nós estamos aqui para somar e quem perde é a cidade, se a gente não somar, né? Então, eu acho que está todo mundo com o mesmo objetivo, e eu gostaria de dar esse comunicado para vocês, que eu acho importante a gente ter número. E estamos com a oportunidade. Aí a gente vai falar, aprovou, não aprovou, e realmente esses 100 dias, realmente os números, eu vi que, eu acho que todo mundo viu, né? Que houve empenho, houve uma mudança de comportamento em aprovação, e a gente não pode perder essa oportunidade, é isso que eu penso. Bom, eu gostaria de me desculpar com a Mona e com o Robson e com o Rodrigo. Eu não
estou direcionando nada aos funcionários. A minha fala é, inclusive, de apoio aos funcionários que sempre estão sobrecarregados há muitos anos. Sabe? Está muito difícil os funcionários darem a resposta. A própria Maria Célia também, que também é funcionária pública, a gente sempre tem comentado o esforço dos funcionários e a sobrecarga de trabalho. Então, a minha reclamação é com relação às direções, tá? Com relação à prefeitura, não com relação aos funcionários. Tá? A Mona, desculpe, a Mona foi uma aluna muito querida também, sabe, a gente tem um relacionamento super bom até hoje. Eu não quero que fique parecendo aí que eu estou sendo intransigente nesse sentido. Eu estou sendo intransigente pelo que o Márcio falou, são 40 e tantos anos, sabe? Eu até tentei falar para o secretário outro dia, eu já muitas vezes na minha vida, eu vou continuar repetindo isso, eu dei entrada com o processo e fui na igreja de Santa Rita abrir novena, sabe? Ô, João. Rezar, pelo amor de Deus, para o projeto sair. Ô, João, na experiência, a Daniela mostrou a experiência de São Paulo, que ela faz parte do CNDU de São Paulo. Eu não pude assistir a live dela porque eu tive aula ontem. Na realidade é o seguinte, se não tiver uma parceria público-privada, não vai sair a aprovação. Em Campinas, eu acho, em São Paulo, eu acho que o Sinduscom deu 2 milhões para a prefeitura, para equipar a prefeitura. Não tem jeito, se não equipar, não ajudar. Por quê? As consultoras entenderam que não tem dinheiro, não tem funcionários que estão lá. Se você ataca, eles já se desdobram para contribuir com aquilo, são poucos, são xingados. Você vê, não tem uma pessoa que chega na prefeitura, não sei se está certo ou errado, que diz isso aqui é uma porcaria, isso aqui não funciona, isso aqui não dá, vocês são tudo vagabundo, não trabalham. Puxa, se eu estivesse trabalhando lá, eu já teria explodido, mas já teria explodido. Né? Porque, na realidade, pode falar, não é o funcionário, mas aí ele está lá na batalha, tá na frente. Na linha de frente. Na linha de frente. Eu cheguei na prefeitura, foi sexta-feira, chegou um cara, um médico. Isso aqui é uma bagunça. Eu estou aqui, um médico, vestido de médico. Isso aqui, consultório, isso aqui é bagunça. Não funciona, eu botei o meu processo, eu exijo agora. Então a gente não pode incentivar, eu entendo isso como representante de entidades, incentivar esse tipo de comportamento. Nós temos que ser práticos para resolver. Nós nunca tivemos, João, essa oportunidade de abertura, nós estamos crescendo. Então, há 4 anos, o Jonas abriu as portas, não teve um prefeito em Campinas que abriu as portas mais para a construção civil. Tá bom. Márcio, dá só uma licencinha, vamos continuar, senão nós temos coisa ainda. Não, mas é que a gente não precisa ter levado essa conversa. Não. Você levantou. Eu acho que você levantou e botou uma ideia, tem que ser democrático, tem ideias que você pode, tanto é que você viu que sim, foi unânime a votação com uma abstenção. Então, quer dizer, a gente precisa repensar